Vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 3. Nós estamos iniciando hoje uma caminhada com Deus. Irmãos, por alguns domingos, nós vamos estar falando sobre o reino dos céus. Amém? O reino de Deus. Vamos estar falando nos domingos a respeito do reino. E todos nós temos esta necessidade de aprendermos mais, de conhecermos mais a respeito do reino de Deus. A gente conhece as coisas aqui desse mundo, mas Deus tem coisas sobrenaturais, extraordinárias, no reino celestial, né? Sabemos que vivemos dois reinos, o reino terreno, né, visível, que é o que nós estamos, e o reino sobrenatural, invisível, que o Senhor Jesus tem preparado para a sua igreja, para o seu povo. E eu quero falar a respeito disso. Capítulo 3 do Evangelho de Mateus, do primeiro versículo ao versículo 3, diz assim: Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, o que ele dizia? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Diga assim comigo: o reino dos céus está próximo. Viu, irmão? Versículo 3: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Isto é, o profeta Isaías havia profetizado 750 anos antes daquilo que estava acontecendo ali. Então o que ele disse? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Amém? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Glória a Deus. Vamos falar com Deus. Amado Deus, poderoso Pai, nós te damos graças porque estamos vivos e temos a oportunidade, o privilégio de estarmos aqui nessa noite reunidos na tua casa e na tua presença. Pai querido, é uma grande oportunidade, Pai, que muitos aqui estão tendo hoje, para que o Senhor venha, meu Deus, falar ao coração deles, através dessa palavra viva, poderosa, porque a tua palavra é eficaz, é poderosa, ela penetra, Senhor, na divisão da alma, do espírito, ela é apta para discernir a intenção do coração, dos pensamentos. Pai, a tua palavra é fogo, é martelo, a tua palavra, ela esmiuça, Pai, a penha, ela quebra a rocha, que o Senhor venha despedaçar a rocha, Pai, de cada coração, e que através do quebrantamento da tua palavra, o Senhor venha falar conosco. Nós oramos a Ti e cremos que o Senhor tem algo especial preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus, assim seja, amém. Amém? Glória a Deus. Amado, pode sentar na presença de Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o tema da mensagem, daquilo que nós queremos pregar, é: venha o teu reino. Vamos falar junto? Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. Mais uma vez, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. Viu o que você falou? Viu? Tu se lascou, viu? Porque você mandou que Deus faça a vontade dele, e Deus vai fazer a vontade dele. Só que a vontade de Deus é maravilhosa, porque Deus é um Deus de amor, de vida, de graça, e Ele nos ama, e Ele tem o melhor para as nossas vidas, né? Muitas vezes a gente não consegue compreender, não consegue entender a vontade de Deus, mas a vontade de Deus é soberana, ela prevalece acima de tudo. Amém? Muito bem, esta palavra reino, reino dos céus e reino de Deus, apenas no Novo Testamento, nos evangelhos, nas cartas, no livro de Hebreus, Apocalipse, nós podemos encontrá-la 144 vezes. Veja só, irmão, apenas o Novo Testamento, nós podemos encontrar 144 vezes a palavra reino de Deus. Em alguns lugares, reino dos céus. Se nós observarmos aqui no Evangelho de Mateus,
Mateus, ele escreveu essa carta aos judeus, e por isso ele coloca de uma maneira diferente dos outros apóstolos. Enquanto Mateus coloca reino dos céus, os outros apóstolos falam sobre o reino de Deus, porque a carta ela tinha um endereço aos judeus, e a expressão reino dos céus era a expressão que eles mais entendiam e compreendiam. Mas, irmãos, e no Antigo Testamento, por centenas de vezes aparece essa palavra, reino dos céus, reino de Deus. Agora, eu quero que você entenda algumas coisas. Primeiro, qual é o significado do reino dos céus? Porque ela tem um significado, e o reino dos céus, ele significa reinando, soberania e domínio. Significa que o nosso Deus, que o Senhor Jesus, o Rei da Glória, Ele é Rei. E Ele não vai reinar, Ele já está reinando. Agora, não no mundo, irmãos, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quem é o Rei da terra? Não é Jesus. Mas Jesus é o Rei da igreja. Nós sempre declaramos: Rei, Rei, Rei. Jesus é o nosso, né? Um dia os judeus, né? Eles contrariaram, e eles continuam contrariando Jesus como Messias, como Rei. Mas nós sabemos, Pilatos mesmo indagou Jesus: tu é o Rei dos judeus? E Jesus falou: tu dizes, tu dissestes. Mas Jesus falou assim: o meu reino não é deste mundo, o meu reino é, isto é, Pilatos, fique tranquilo que eu não quero o teu lugar. O César também pode ficar tranquilo que eu não quero o lugar dele, porque o meu reino não é deste mundo. Irmãos, então o reino do mundo é um, mas o reino da igreja é outro. As pessoas questionam: mas por que os crentes são tão submissos a Jesus? Por que os crentes amam tanto Jesus? Eles falam tanto em Jesus, eles correm tanto atrás de Jesus. Porque, irmãos, enquanto as pessoas do mundo têm os seus ídolos, enquanto as pessoas do mundo têm os seus preferidos, têm os seus reis, a igreja tem o nosso rei, nós temos o nosso rei. Amém? O nosso rei, o vitorioso, o vencedor. Amém, amado? Então, observando aqui, Ele está reinando, Ele é soberano, acima de tudo e acima de todos, e Ele tem um domínio poderoso sobre todas as coisas. O próprio Nabucodonosor, ele declarou no dia da grande prova da estátua, não é? Aonde Sadraque, Mesaque e Abidnego foram salvos da fornalha ardente. Ele declarou que o Deus vivo, o Deus poderoso é um Deus eterno. O seu domínio estende-se de geração a geração. Ele é o Deus todo-poderoso e não há outro Deus além dele. Então, irmãos, nós vivemos esta fé nesse Deus. Agora, o reino da igreja, quando que o reino da igreja começou? Quando Cristo se manifestou em forma humana. Enquanto Jesus não havia vindo, era apenas uma promessa, o reino não estava estabelecido nesse mundo. O reino começa com Jesus. Por que o reino começa com Jesus? Porque Ele é o rei. Porque Ele é o rei. Então, o reino começa ali no seu nascimento. O reino se consolida na crucificação. E o reino se faz conhecido na ressurreição. Porque quando ele cumpre o propósito do Pai, quando ele obedece aquilo que o Pai havia proposto para a sua vida, ele enfrenta a cruz, ele brada: está consumado, ele rende o seu espírito. É aquele momento, irmão, que os impérios deste mundo são abalados. As forças espirituais do inferno são abaladas. A Bíblia diz que houve terremoto, houve trevas por um período longo. Sabe, as potestades despencaram, as potestades do ar despencaram diante
daquele momento inusitado, tremendo, poderoso, que o mundo jamais havia visto ou tido o privilégio de ver ou de conhecer. Então ali começa este reino. Amados, é por isso que quanto mais igrejas abrem, mais igrejas, sabe, é uma coisa assim. Por quê? Porque nós estamos vivendo esse reino. Amém, meus queridos? O domínio se estende, então ele começa ali. E, irmãos, João Batista é o anunciador. E eu quero compartilhar com você aqui o texto do capítulo 3, no versículo 3, onde diz assim, no versículo 2: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Diga assim: o reino dos céus está próximo. Amado, ó, escute, ó. Pode ser que para você seja amanhã. Não sabemos. Não sabemos. Está próximo. O reino invisível. O visível, a igreja vive, mas o reino invisível está próximo. Então, João anunciava aqui, ó. E no versículo 3 ele diz assim: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Veja, esse reino é tão tremendo, é tão poderoso, que antes que Jesus nascesse, que antes que Jesus fosse gerado pelo Espírito Santo em Maria, o Senhor preparou uma pessoa para anunciar esse reino, e ele se chamava João Batista, e ele veio antes. Por quê? Porque Deus, o Pai, ele desejava que quando o seu filho viesse, o seu filho iniciasse o seu ministério, o seu reinado na igreja, Deus desejava que o seu filho fosse bem recebido, porque ele mandou alguém para preparar tudo. E esse alguém veio, irmão, para falar sobre arrependimento. Esse alguém veio para falar sobre endireitai as veredas, os caminhos tortuosos que as pessoas estavam seguindo, andando, trilhando naquele tempo. Veja que coisa. Deus manda alguém, sabe? É como se de repente o homem decidisse mudar para uma outra cidade, enviasse alguém lá para preparar tudo, arrumar uma casa, arrumar emprego, fazer isso, fazer aquilo, para depois que ele chegasse ali apenas já poderia estar trabalhando, já estar morando, estava a casa, estava tudo pronto. Nós fazemos isso hoje, né? E Deus fez assim com o seu filho. Só que Deus esperava uma coisa, aconteceu outra. Deus esperava, como pai, que Jesus fosse bem recebido pelas pessoas. Agora vejam, João Batista preparou, ele era um homem, um profeta, ele foi para o deserto, ele se vestia de saco de pelo de camelo, de couro de pelo de camelo, sabe, irmão, ele comia gafanhoto, mel da rocha silvestre. Ele foi lá e ele anunciava: gente, se arrependam, olha, o Messias está chegando, o Senhor está chegando, um novo reino vai ser estabelecido nesse mundo, e não apenas nesse mundo, mas também eterno. E, irmão, quando Jesus nasce, o povo vira as costas para ele. Olha só, o povo vira as costas. Jesus não tinha nem onde nascer. Então Jesus foi mal recebido. Você já foi em algum lugar, em alguma casa, e foi mal recebido? Como que é? Quando você chega numa casa, num lugar, e a pessoa não te dá atenção, não te dá prioridade, não te dá bola, não te dá nada, nem... Como que você se sente? Ah, irmão, você já, a primeira coisa que você fala: nunca mais volta aqui. Eu não quero nem ver mais essa família, essa gente. É o que a gente faz. Agora imagina Jesus, ele era Deus, poderoso, glorioso, criador, cheio de glória. Aí o Pai manda alguém preparar o caminho, e ele chega e ele é mal recebido. Pessoas não querem ser Jesus, esse carpinteiro. E eu digo para você hoje, 2000 anos depois, tem gente que recebe mal Jesus. Tem gente, irmão, tem gente que se Jesus hoje entrasse na casa dele, dizia: sai daqui, não quero você aqui.
Será, pastor? Sim, eu digo para você, com toda certeza. Sabe por quê, irmão? Porque aonde Jesus entrava, Jesus levava transformação, Jesus levava vida, libertação, cura, ressurreição, purificação. Jesus chegava, Ele transformava. E o ser humano, as pessoas, geralmente, elas estão acostumadas com a vidinha que elas vivem, por mais que seja uma vidinha comum, sabe? Por mais que a pessoa faça as mesmas coisas todos os dias, chega em casa, senta ali, vê a TV, toma um chimarrão, ou então passa no bar, ou passa em algum lugar, ou faz isso, faz aquilo. As pessoas acostumam com isso. Ou então vai na academia, fica um tempo lá, depois vai embora, sabe? As pessoas acostumam, e as pessoas não querem mudar a rotina delas, não querem. Agora imagina, irmão, aquelas pessoas que gostavam das coisas prazerosas do mundo, as pessoas que estavam presas em tantas coisas. Aí de repente João vinha com uma palavra forte: se arrependa, muda de vida. Por quê? Porque você é humano. Amanhã ou depois você não vai estar mais aqui nesse mundo, você vai morrer. E aí, se você não passar por um novo nascimento, por uma mudança, por uma transformação, você não vai herdar a eternidade, você vai para o inferno. E João era pesado, ele fala: raça de víboras. Irmão, muita gente se arrependia, muita gente era batizado, mas quando Jesus chega, porque quando Jesus começa a sua vida, o seu ministério, irmãos, João morre, Jesus começa. E Jesus poderia adiantar o projeto de Deus, o propósito de Deus, assim como nós muitas vezes podemos adiantar o projeto de Deus na nossa vida, mas retardamos o projeto de Deus. Quantas coisas a gente podia vencer, a gente podia avançar, mas a gente não faz, porque a gente fica embaraçado, preso em algumas coisas da lida, da vida, do dia a dia, e a gente não consegue avançar. Assim estava, irmão, quando Jesus começa, depois da morte de João Batista, seu ministério, Jesus começa da mesma forma de João, porque não tinha outra coisa para anunciar. Aí você olha no capítulo 4, no versículo 17, veja o que Jesus fala aqui, através da sua palavra. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então Jesus voltou para a mesma coisa: arrependei-vos. E se você observar no versículo 23 do capítulo 4, olha que diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades que havia entre o povo. Jesus pregando o reino, anunciando, com toda a dificuldade, com todo o impedimento, Jesus fazendo a obra. Depois, no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, ele separa os 12 e ele envia os 12. No capítulo 10, versículo 7, Jesus envia os 12 e diz assim: e a mesma medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Pregai que está próximo o reino dos céus. Aí saem os discípulos pregando o evangelho do reino. E aí, irmãos, sucessivamente a coisa vai acontecendo da mesma forma. Se você observar lá no capítulo 24 do mesmo evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 14, olha o que diz aqui a palavra. Capítulo 24, versículo 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Olha aí. Depois que João começou a anunciar essa mensagem, ela nunca mais deixou de ser anunciada. João pregou, aí Jesus pregou, aí os discípulos pregaram,
Aí depois do Pentecostes, na consolidação da igreja, no nascimento da igreja, depois do Pentecostes, a igreja saiu pregando. Aí os anos passaram, irmão, se multiplicaram, e 2000 anos depois, vocês entram numa igreja e esse pastor está pregando o evangelho do reino. Mesmo evangelho. E a mesma palavra, irmão, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E eu digo para você, hoje nós vivemos momentos que precedem o fim desse evangelho. Eu creio, irmão, que não vai passar dessa geração. Eu estou aqui anunciando amanhã, meus filhos, você, mas não vai passar desta geração, porque o Senhor disse aqui, ó, e esse evangelho será pregado aonde? No mundo todo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então esse é o evangelho que nós pregamos. Por quê? Por que é necessário que a gente pregue o arrependimento? Por que é necessário que a gente pregue a mudança de vida, o novo nascimento? Por que é necessário, irmão? Porque aqueles que não tiverem esse privilégio de ouvir, de aprender, de conhecer, não terão a oportunidade de se salvar. Porque a salvação, ela vem através do conhecimento do evangelho. O evangelho do reino. Sabe, o que pode mudar uma pessoa, o que pode mudar uma nação, é o evangelho do reino. Querido, não é a biologia, a física, a química. Nada disso pode mudar uma nação. Nada disso pode mudar uma família. Mas o evangelho é poderoso para mudar a família. Porque aqui mesmo, irmão, quantas famílias nós temos aqui que há tempos atrás viviam sem esperança, sem fé, homens separados, mulheres viciados, dependentes, e hoje essas pessoas estão livres e libertas. E o que foi que fez isso aqui? O evangelho. Esse evangelho chegou em Saulo de Tarso, um cara que perseguia a igreja, odiava os crentes. E esse Saulo, ele teve um encontro com Cristo e ouviu a palavra. E a Bíblia diz que esse Saulo se converteu e foi transformado num Paulo. Um cara que perseguia e de ali em diante passou a ser perseguido. Uma pessoa que odiava a igreja, que odiava os crentes, e agora ele defendia a igreja, defendia os crentes e morreu pela igreja. Entregou a sua vida pela igreja. Tanto que no final, quando ele escreve a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, a partir do versículo 6, no final ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Para ele, a sua missão, o seu chamado era uma carreira, como para mim, como para todos aqueles que são chamados. É uma carreira que nós temos. O tempo de João Batista passou, ele anunciou o reino, mais tarde foi para a prisão e foi decapitado. Sua cabeça foi parar numa bandeja. Jesus anunciava o evangelho do reino, foi parar na cruz, foi crucificado, morreu ali no meio de dois ladrões, conseguiu salvar um. Os discípulos, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, outros morreram flechados, outros despedaçados, outros decapitados. A igreja, irmão, viveu tudo isso. E se olharmos no futuro, irmãos, 300, 400 anos atrás, quantos pregadores foram queimados vivos, quantas pessoas foram mortas, todas elas por pregarem o evangelho do reino. Pessoas que entregaram as suas vidas para poder levar vida àqueles que estavam mortos nos seus pecados, nos seus delitos e nas suas iniquidades. Irmãos, esse é o evangelho vivo.
Agora, há muitos anos atrás havia tempo, há muitos anos atrás era o início, era o princípio. Hoje nós vemos as coisas se concluindo, porque o Evangelho, irmãos, o Senhor Jesus falou sobre parábolas, acontecimentos, circunstâncias que hoje nós estamos vendo, vivenciando e vivendo. Até mesmo uma pessoa que não conhece o Evangelho do Reino, ela sente, ela sabe que alguma coisa está para acontecer. Alguma coisa está para acontecer. Toda a família, todo homem, toda mulher, ele sente, ele sabe que o que existe e o que acontece hoje não é normal, é anormal. Nunca aconteceu, nunca se viveu. O Evangelho está se cumprindo. Agora, eu quero falar com você, porque estar aqui dentro da igreja, no Evangelho visível, todos nós podemos entrar. A igreja está com as portas abertas para todos. Todos podem entrar. Não tem nacionalidade, não tem cor, não tem escolaridade, não tem nada. A igreja é aberta para todos. É onde todos são iguais diante de Deus. Não tem mais feio, não tem mais bonito, todos iguais. A igreja está aqui. O reino visível, onde Cristo preside, onde Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Então nós podemos, qualquer pessoa pode entrar nesse reino. E a gente se esforça para que muitos entrem nesse reino. Muitos façam parte desse reino. Mas e o reino eterno? Só pelo fato de eu entrar dentro do reino visível, eu posso entrar no reino invisível? Quais são as características que a pessoa precisa ter, que a pessoa precisa viver para entrar no reino eterno? Porque, irmãos, não se engane, nós somos humanos, pó. Você é pó e eu sou pó. Não tem nenhum super-homem aqui, nenhuma Mulher Maravilha. Não tem laço que salva. Nós somos pó. Eu assisti há anos atrás os filmes do Rambo, Schwarzenegger, né? Eu lembro que aquele homem carregava, eu assisti um filme que ele carregava uma tora desse tamanho nas costas. Se você olhar para ele hoje, irmão, está acabadinho. Acabadinho. Fala assim, meu Deus. Eu fui um cara que gostava muito de novela quando eu era, antes de me converter, eu era muito noveleiro, gostava de novela, irmão. E esses dias eu estava olhando assim, que a maioria daqueles atores que eu assistia, que eu gostava, não existe mais, foram tudo embora. Morreu todos. Fui fã de muitos cantores, muitas artistas. Não existe mais, morreram todos. Alguns na maior desgraça, maior sofrimento, overdose, acidente. O que é feito dessas pessoas? Para onde elas vão? Para onde elas vão? Um dia Nicodemos foi conversar com Jesus e ele disse: Senhor, eu sei que tu és o mestre vindo de Deus, porque ninguém faz as maravilhas que tu fazes. Isto é, os milagres. Ele disse: Senhor, o que eu preciso fazer para me salvar, para ir para o céu, para o teu reino? Aí Jesus falou: Nicodemos, você conhece os mandamentos e tal? Sim, conheço. Aí o Senhor disse para ele assim: Nicodemos, só falta uma coisa para você. Só está te faltando uma coisa. Tu é um cara religioso, um fariseu, mas está te faltando uma coisa. Amados, está no Evangelho de João, no capítulo 3,
Eu não tinha preparado, mas quando o Espírito Santo leva a gente para esses lugares, não dá para a gente passar por cima, não tem jeito. Olha o que ele diz aqui, ó. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o quê? O reino de Deus. Não pode nem ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar aonde? No reino de Deus. Primeiro ele fala nascer de novo. Nascer de novo. E depois ele diz nascer da água e do Espírito. Mas como pode, sendo velho? Eu já tenho 20, eu tenho 30, eu tenho 40, eu tenho tantos. Como que eu posso nascer de novo? Eu posso voltar lá no ventre da minha mãe e nascer de novo? O Senhor disse: não. Você tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito. Você tem que ser um novo homem, uma nova criatura. Você tem que passar pela metamorfose, pela transformação. Isto é, Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz assim: aquele que roubava não rouba mais, aquele que fornicava não fornica mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que fazia isso. E quando ele escreve aos Gálatas e fala sobre as obras da carne e as obras do Espírito, ele é claro a respeito disso. Você que nos visita aqui nessa noite, se tem alguém da tua família que frequenta a igreja, mas não passou pelo novo nascimento, continua vivendo e fazendo as mesmas coisas que fazia antes de ir para a igreja, essa pessoa não nasceu de novo e ela não vai entrar no reino de Deus. Não é pelo fato dela frequentar uma igreja evangélica que ela vai morar no reino de Deus. Não é pelo fato dela ser membro de uma igreja evangélica que ela vai morar no reino de Deus. Ela tem que nascer de novo. Ela tem que ser uma nova criatura. Ela tem que ser liberta. Ela tem que ser curada. Ela tem que ser transformada. Ela tem que mudar os seus conceitos. Ela tem que se apaixonar por Deus. Ela tem que amar a Deus. Ela tem que amar as coisas de Deus. Ela tem que amar a casa de Deus. Ela tem que ser uma nova criatura. Ah, pastor, mas a pessoa foi, a pessoa está, mas a pessoa continua igual, ela faz as mesmas coisas, ela continua fazendo isso, fazendo aquilo. Pastor, essa pessoa é salva? Não é. Segundo a palavra de Deus, não. O evangelho do reino dos céus, ele tem o poder de transformar a pessoa. Aqueles que se deixam ser transformados. Mas se a pessoa não passar por essa transformação, então ela está enganando a si mesma e enganando a pessoa que está com ela. Aqui na igreja, qualquer pessoa pode frequentar. Para entrar no céu é diferente. Não é qualquer pessoa que entra no céu. Não é. Pessoa para entrar no céu, ela tem que ter algumas características. E eu quero compartilhar com você algumas características nessa noite. Primeira, capítulo 5. O capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus é o Sermão da Montanha. E aqui estão os mandamentos de Deus para a nossa vida. E eu quero acompanhar com você, com a igreja, com todos aqueles que aqui estão. Primeiro, a primeira característica que a pessoa tem que ter está no versículo 3 do capítulo 5. O que diz aqui? Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus.
O que quer dizer essa palavra? Humilde e a continuidade de espírito. O que é uma pessoa humilde de espírito? É uma pessoa pobre? É uma pessoa simples? É uma pessoa mansa, calma? Não. Não. A pessoa humilde de espírito é a pessoa que reconhece que necessita de Deus 24 horas por dia. Amém? A pessoa que reconhece que sem Jesus ela não é nada. Como Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Humilde, queridos. A gente às vezes confunde, né, humildade. E existem muitas espécies de humildade. Alguém diz que humilde é considerar o seu semelhante superior a si mesmo. Se eu olho para você e acho você mais qualificado do que eu, e isso eu estou fazendo com sinceridade, então eu sou um cara humilde. Agora, se eu acho que os meus dons, os meus talentos, a minha capacidade é mais do que a tua, então eu estou sendo o quê? Orgulhoso. Então, humilde, reconhecer que o outro tem talentos, que o outro é especial, que o outro é uma bênção. Humilde, pensa assim. Mas, irmãos, quando se fala de reino dos céus, existe muita gente que não é humilde e vai entrar no céu. Talvez não seja humilde em algumas áreas da sua vida, mas quando se trata da grandeza, da soberania, do poder, do domínio de Deus, ela olha e diz assim: o Senhor é tudo na minha vida. Davi dizia assim, eu me deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Se você acha que você consegue o que você quer sem a intervenção de Deus, se você acha que você é autossuficiente, então você é uma pessoa orgulhosa. Mas se você é uma pessoa que dizia assim: eu vou lá, se Deus quiser, eu vou conquistar, se Deus quiser, eu vou vencer, se Deus quiser, porque eu sei que Deus tem o domínio, tem o controle, Ele é Senhor absoluto acima de tudo e de todos. Então você está sendo humilde diante de Deus. As pessoas olhavam para Jesus e diziam assim: esse é o filho de José. Os irmãos dele estão no nosso meio, as irmãs dele nós conhecemos. Capaz, esse filho do carpinteiro vai ser Deus. Os judeus estão lá, irmão, sendo bombardeados, atacados. Quantos judeus morreram e ainda continuam morrendo? Quanto sofrimento, porque eles não reconhecem a soberania de Jesus. Eles falam que Jesus não é o Messias. Então Jesus não pode estar no meio deles, porque eles não acreditam em Jesus, eles não amam, eles não respeitam, eles não adoram, não louvam, não são agradecidos. Jesus para eles é um profetinha qualquer. Eles acham que estão acima do carpinteiro, estão acima da família de Jesus. Então por isso, irmãos, eles vão para o holocausto, morrem milhões, eles são perseguidos, eles padecem, eles sofrem. Por quê? Porque não tem humildade. Não tem humildade. Então a Bíblia fala que os humildes herdarão o reino dos céus. Quando você declara a grandeza de Deus, o Senhor, Ele está preparando o lugar para você. Amém? Não é isso que diz a palavra de Deus? Ele abençoa aqueles que reconhecem que necessitam dEle, e Ele recompensa. E qual é a recompensa? O reino dos céus. Por isso que Ele disse: bem-aventurado, feliz é aquele que é humilde de espírito, porque dele é o reino dos céus. Um dia Jesus disse que das criancinhas era o reino de Deus. Agora Ele coloca aqui mais uma classe de gente, os humildes, deles também é o reino de Deus. Sabe por quê, irmão, que eu não tenho dúvida que eu vou entrar lá? Porque eu sei que eu sou um eterno dependente de Deus. Porque eu sei que sem Ele eu não sou nada, nem levanto pela manhã. Ele é a força da nossa vida. Amém? Por isso que Paulo diz: posso tudo naquele que me fortalece.
Quando Deus quer, não tem quem me coloque no chão, porque Ele levanta o abatido, Ele fortalece, Ele tira do pó. Deus é poderoso, mas na vida daquele que reconhece, daquele que é humilde e fala assim: Senhor, sabe, Senhor, esse carro que eu tenho não é pela minha força, porque o Senhor me abençoou. Sabe, essa casa, essa família, essa esposa, esse filho, Senhor, tudo que eu tenho é graças a Ti. Irmão, como que uma pessoa dessa vai ficar fora do reino dos céus? Agora, quando o cara diz: eu tenho porque eu trabalho, eu tenho porque eu sou isso, eu aprendi, eu estudei, eu paguei o preço. A Ele a glória, o domínio. Amém, irmão? A Ele, a Ele. Glória a Deus. Por isso que Paulo diz: porque Ele, porque dele e por Ele são o quê? Todas as coisas dele. Ele é o centro, Ele é o Senhor, Ele é poderoso. Irmão, sabia que Nicodemos, na última hora, ele voltou para trás, ele não quis entrar no reino, porque ele não quis nascer de novo. Ele não quis largar a religiosidade, o mundo, a sua vida por causa de Jesus. Ele achava que já estava bem. Segundo, olha aqui, Mateus capítulo 5, 10 e 11. Disposição para sofrer perseguição. Olha o que diz, capítulo 10: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o quê? O reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem mentindo e disserem todo mal contra vós. Amém? Que perseguição é essa? Você olha aqui: aqueles que são perseguidos por viverem para Deus. Lá numa família tem 5 irmãos, 10 irmãos. Aí de repente um se converte a Cristo, vai para a igreja. Aí os outros 4 se revoltam contra aquele, começam a se afastar. Aí de repente, porque você é crente, isso aconteceu comigo na empresa que eu trabalhava, eu sempre compartilho e falo. Eu trabalhava numa empresa, eu era convertido, era crente, e as pessoas queriam fazer da minha fé chacota, irmão. Sabe, eles faziam assim desenho de um homem subindo de vestido e as pessoas espiando embaixo. Tudo que era tipo de sem vergonha e sacanagem eles faziam e colocavam nos quadros por causa de mim, porque eu era crente. Me perseguiram naquela empresa, me incomodaram, irmão, fizeram tantas coisas. Eles escondiam as minhas ferramentas, eu me matava procurando, precisava sair trabalhar, a hora estava chegando, e onde é que está? Eu procurava. Quando foi um dia, eu falei assim: mas eu vou parar com esse negócio. Reuni todos eles, falei: pessoal, alguém, chega, o que vocês fizeram comigo até hoje acabou. Eles pensaram que eu ia brigar com eles. Eu disse: não, capaz, eu sou crente, eu não brigo. Tem alguém que briga por mim? Eu falei assim: é o seguinte. Aí chegou era no tempo do carnaval, daí chegou um amigo meu que trabalhava comigo, um grandão, falou assim: e aí, crentinho, imagina, de Lages eu ia para Curitiba num retiro de carnaval, adorar a Deus, servir a Deus. Daí que tu vai? Eu falei: eu vou num retiro, eu vou lá louvar o Senhor e tal. E ele falou assim: rapaz, já comprei 5 noites de carnaval lá no Aero News. Eu vou me esbaldar. E enquanto eu só vai estar orando lá, ele falou assim, de bunda para cima lá, eu vou estar pulando carnaval, namorando, pintando, bordando, bebendo e tal. Eu falei: não vai. Mas como assim? Eu falei: não vai. Eu falei: esse carnaval você vai ouvir, mas não vai ver e não vai participar. Só vai ouvir. Ele: mas credo, já comprei, vou, me governo. Nem meu pai, nem minha mãe. Eu falei: não vai. Esse você não vai. E saí, fui para Curitiba festejar lá com os jovens, e foi uma bênção a viagem, o retiro. E quando eu voltei lá na empresa, estavam todo mundo com o olho assim. Falei: ué, o que está acontecendo? Aí veio um lá de longe, falou assim: tu soube o que aconteceu com fulano? Eu falei: eu não, fui para o retiro. Aí ele disse assim: rapaz, teve um problema, o chefe tocou lá na casa dele, pegar ele, levou para o médico. Até agora, está até agora internado lá. No outro dia ele saiu.
Quando ele veio trabalhar, falou para mim assim: rapaz, tudo que você falou aconteceu. Eu ouvia o carnaval de rua, as pessoas passavam do meu lado, e eu não tinha força para levantar e ir na janela e olhar. Eu falei: vocês estão mexendo com o servo de Deus. Quando foi um dia, esconderam de novo a minha ferramenta, eu falei assim: muito bem, aquele que escondeu a minha ferramenta, amanhã vai chegar na empresa com a perna quebrada. Irmão, 2 minutos a ferramenta estava em cima da mesa. Acabou o problema. Mas sabe por que as pessoas tinham temor? Porque eu vivia a fé. Se eu fosse um cara sapecado, sem vergonha, Deus ia abençoar, irmão. Eu disse: aquele que quer chegar com a perna quebrada aqui, mas já apareceu. Nunca mais, irmão, nunca mais. Acabou a perseguição dentro da empresa. Porque o crente verdadeiro, a pessoa que serve a Deus, irmão, não tem inimigo, não existe adversário. Queridos, escute, muitas pessoas se levantaram contra a minha vida, homens. Teve um que queria me surrar, no outro dia teve um AVC, foi para a cadeira de roda, e ficou a vida inteira na cadeira de roda. Teve um que tentou me matar, um vizinho apareceu, que eu nunca tinha conversado, apareceu na minha frente com uma pistola e me defendeu, e botou tudo para correr. Quando você é um cidadão dos céus, quando você é fiel a Deus, você não precisa ter medo de nada. O Senhor Jesus falou assim, que nós não devemos temer os homens, e não tenham medo de homem, irmãos. Nós devemos temer a Deus, ser fiel a Deus, porque se você for fiel a Deus, se você temer a Deus, irmão, Deus te defende diante de quem quer que se levante contra a tua vida. Por isso que Davi disse: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Irmão, se você for um cara fiel a Deus, não tem vizinho, não tem ninguém que pode te vencer. Mas se você for um cara infiel, você vai ser envergonhado quando botar o pé lá fora. A nossa fidelidade amarra o inimigo. Amém, meu amado? Então, se alguém te perseguir por causa da tua fé, aquele crentinho, lá na empresa, em qualquer lugar, irmão, é só você colocar na mão de Deus: Senhor, eu sou teu servo. E aí, Deus, vai deixar eu ficar envergonhado, sofrendo aí, Senhor? Vai deixar? Irmão, um dos exemplos que nós tivemos aqui nesse lugar foi aqui, esse salão que nós alugamos aqui há anos e anos e anos. Esse salão aqui foi um problema terrível, porque o vizinho contratou uns ex-presidiários para pegar os diáconos da igreja. Eles queriam pegar os diáconos da igreja. Tinha um mercado aí na frente, só que ele tinha aqueles problemas de estacionamento. Ele queria que nós comprássemos no mercado, mas não queria que nós chegássemos nem perto do estacionamento dele. Daí um dia eu falei para ele: olha, se você quiser que nós compre, então deixe nós estacionar. Aí você vai ter a igreja comprando. Ele falou: não, eu não quero que estacione, mas vocês podem comprar aqui. Eu falei: negativo. Eu falei: se nós não puder estacionar, nós não vamos comprar. E aí nenhum irmão comprava mais nada. Aí ele arrumou os caras lá. Irmão, teve irmão diácono aqui que quase que pulou da cruz, irmão. Quase que pulou. Teve irmão aqui que, eu não sei, irmão, eu não sei. Teve uns que pensou em ir lá no carro buscar o facão debaixo do banco que está escondido lá. Mas aí nós oramos, demos as mãos, e eu falei: irmãos, nós somos crentes, e nós não precisamos ficar guerreando com essa gente, deixa que Deus guerreie. E nós oramos. Em 30 dias nós estávamos com a chave do prédio, e os caras faliram e vazaram. Que Deus é esse, irmão? Quem que pode nos perseguir? Sabe, eu conheço crente que fala assim: eu vou ter que sair do bairro, vou ter que sair porque tem os vizinhos que estão me perseguindo. Irmão,
Irmão, se você é inocente, ore a Deus, ninguém vai te tirar. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. Amém? Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Deus é por nós. Deus é por nós. Davi diz assim, ó: ai daquele que tocar em quem? No ungido do Senhor. Você é ungido do Senhor? Amém? Então quem que vai tocar em você? Ninguém pode tocar em você, mas nós temos que ter essa consciência. Irmão, olha que coisa poderosa. A gente é dono do céu e a gente ainda é cabeça aqui nessa terra. Tem gente que fala assim: a igreja, aquele povinho, aquela gentinha, os crentinhos. Irmão, a igreja do Deus vivo é poderosa. Querido, nós fazemos a diferença nesse mundo. Somos nós que salgamos esta terra. Jesus disse: a igreja é o sal da terra, a igreja é a luz do mundo, a igreja é tudo, irmão. Se não fosse a igreja, sabe, tem gente que fica assim: ah, mas vamos abrir mais uma igreja. Glorifique a Deus. Vai abrir e vai ter mais gente lá orando, abençoando a cidade, o bairro. Vai ter gente lá trazendo crescimento, multiplicação. Sabe, irmão, gente comprando em mercado, em loja, entrando em barbearia, em tantos lugares. Aonde a igreja vai, só vai bênção, irmãos. Amém? Tanto que Constantino percebeu isso. Não foi isso? Cerca de 300 e poucos anos depois que Jesus voltou para o céu e tal, a igreja continuava sendo perseguida, e pessoas mortas e tal e tal, e só que a igreja crescia. Sabe, irmão, quanto mais eles matavam o crente, mais gente se convertia. Era uma coisa, e cresceu tanto que tinha mais crente do que pessoas sem Deus. Aí um dia Constantino falou assim: rapaz, a gente não pode vencer essa gente. Quanto mais a gente mata, mais crente vem. Vamos fazer o seguinte, vamos se unir a eles. Aí o Constantino falou assim: ó, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a cruz, o emblema da cruz, nos nossos escudos, e vamos fazer parte da igreja dos crentes. Aí Constantino fundou a Igreja Católica Apostólica Romana, o imperador de Roma. E o cristianismo depois foi deturpado, porque aí entrou os santos, entrou tudo. A purificação, uma igreja pura de Atos, ela perdeu a sua essência, porque aí entrou idolatria, entrou velas, entrou. Mas por quê? Porque não podia vencer a igreja. Não pode. Então a perseguição, nós não cantamos: a perseguição não parou, o Coliseu. Ninguém pode parar. E eu digo para você, a igreja do Senhor, ninguém pode parar. Amém? Terceiro, rapidinho, Mateus 15:19. Então, para entrar no reino de Deus, tem que ter disposição para sofrer perseguição, mas orar e buscar a vitória. Atenção e obediência aos seus mandamentos. Versículo 19 do capítulo 5. Olha o que diz aqui, eu vou correr bem rapidinho. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, será considerado o quê? Grande no reino dos céus. Obedecer os mandamentos e ensinar os mandamentos torna o homem grande no reino dos céus. Sabe, a gente fala: ah, o pastor, o líder, o professor, o fulano, lá no céu. Irmão, sabe quem vai ser grande lá? As pessoas que obedecem a Deus e as pessoas que guardam e ensinam os mandamentos de Deus. Você, lá na tua casa, você precisa ensinar os mandamentos do Senhor.
para que você seja grande no reino dos céus. Vamos lá, quarto, Mateus 5:20, não praticar a falsa piedade. Mateus capítulo 5, versículo 20, olha que diz assim, ó: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Porque os fariseus eram falsos, eram crentes moralistas, mentirosos. Eles falavam, pregavam, mas não viviam. Eles queriam que o povo obedecesse à lei, obedecesse à igreja, obedecesse tudo, mas eles não obedeciam nada. E aí o Senhor disse: a justiça de vocês tem que exceder a dos fariseus. Vocês têm que ter zelo, sim, mas você tem que obedecer, sim. Amém, amado? Então, aonde estão os mandamentos? No capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, você vai encontrar os mandamentos do Senhor. 6, vamos correr que eu quero encerrar. 6, Mateus capítulo 6, versículo 10 e 13. Bem rapidinho, versículo 10 diz assim, ó: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Versículo 13: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Diga graças a Deus. Então, irmão, ter uma vida de oração, respeitar, saber, irmão, que o reino é de Deus, não é nosso, que o domínio é de Deus, não é nosso. O reino é dele, o domínio é dele, é ele que ressuscitou, é ele que venceu a cruz. Irmão, Jesus está falando isso, que o reino não é de Paulo, o reino não é de Maria, o reino não é de José, o reino não é de João, o reino não é de Pedro, o reino é do Senhor Jesus. Teu é o reino, a glória para todos sempre. Amém? Então o Senhor é Senhor absoluto, é todo poderoso. Então se eu não orar, não viver isso na minha vida, como que eu vou entrar no reino? O versículo 10 diz que não entra. Vamos correr, 6, Mateus 6:33, dar prioridade aos valores espirituais, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e todas as demais coisas acrescentadas. Amém? Teu é o reino, colocar o reino dos céus na frente do reino dessa terra. O reino dos céus fica na frente, irmão. O reino dos céus fica na frente do filho, da filha, da esposa, do marido, do pai, da mãe. O reino dos céus fica na frente de tudo. Se você negligenciar o reino dos céus por causa de qualquer impedimento aqui nessa terra, você não vai entrar lá. Buscai primeiro o reino de Deus. O povo estava preocupado com a comida, com a bebida, com a roupa. O Senhor Jesus disse assim, ó: a roupa não é maior do que o corpo, e a comida, né, a veste não é maior do que o corpo, e a comida não é maior do que a vida. A vida espiritual está acima da comida, o corpo está acima da veste. Naquele tempo os vestidos eram caríssimos. Você lembra quando Geazi aceitou os vestidos de Naamã? Porque eram caríssimos, e as pessoas ficavam preocupadas. Irmão, aquela calça de marca. Esses dias eu passei ali no shopping, daí tinha uma camisa polo lá. Eu falei assim, que camisa linda. Quando eu dei uma olhada, era 500 pau. Eu falei, não vai entrar no meu corinho. Nananina, nunca. Não vai entrar no meu corinho. Irmão, eu nunca tive uma camisa. Como se chamava aquela camisa de manga comprida, linda, que tinha fábrica lá perto do litoral? Que eu não vejo falar mais. Do Dali. Nunca entrou no meu couro aquilo. Aquilo é uma fortuna. Irmão, eu estou preocupado. O corpo vale mais do que a veste. Não vou estar preocupado com isso aqui. Marca, coisas caras.
A alma, a vida, vale mais do que qualquer alimento. Por isso que a Bíblia diz: o reino de Deus não é comida e nem bebida. Então, amado, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão. Quando a nossa preocupação é o reino, irmão, o Senhor abençoa o resto que vem. Agora, quando a gente está preocupado com as demais coisas, mas não está nem aí com o reino, a gente pode até conseguir as demais coisas, mas nunca vai entrar no reino. Quantos querem entrar no reino de Deus? Irmão, então tem coisas, tem mandamentos. E eu quero encerrar aqui no 7, Mateus 7:21. Quero encerrar aqui para nós orarmos. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Capítulo 7, versículo 21 fala assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas quem? Aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não adianta ficar falando Senhor, Senhor e se não fazer a vontade de Deus. Você conhece a vontade de Deus para a tua vida? Irmãos, não é qualquer um que vai entrar no reino dos céus. Eu digo para você, ninguém vai comprar o reino dos céus. Você pode mandar rezar 500 missas depois que você morrer, você não vai mudar o teu futuro depois da tua morte. Você só pode mudar o teu futuro com as tuas atitudes antes da tua morte. Porque a pessoa pensa assim: irmãos, eu já vi muito. Um dia uma pessoa falou assim: pastor, eu fiz o fúnebre de um familiar dela, abençoei a família, orei. Pastor, o senhor pode fazer o culto do 7º dia, o culto do 40º? Eu falei: irmão, parou. Não tem 7º, não tem 40º, não tem nada. Eu falei: irmão, é agora. É agora. Eu não vou mudar o futuro do morto, mas o Senhor pode mudar o futuro dos vivos. Mas depois que morre, irmão, mas eu vou fazer isso. Irmão, tem gente que reza por as pessoas que já morreram. Você está perdendo teu tempo. A Bíblia, ela é terminantemente contra você rezar por morto, você fazer coisa por morto. Tem que fazer pelos vivos. A sepultura não te pode louvar, e nem a morte glorificar. Somente os vivos louvarão o Senhor. Amém? Então não adianta. Depois que passou, querido, depois que está lá gelado, seco, irmão, o espírito já se separou da carne. Aí só tem duas coisas: ou ele foi para baixo, ou ele foi para cima. Se ele é fiel, se ele obedece à igreja, os mandamentos, aí ele vai entrar no reino. Mas se ele não quer saber de nada daquilo que é espiritual, ele só quer viver, comer, engordar, festejar, passear, irmão, aí o negócio dele não é lá em cima, o negócio é lá embaixo. Aqui, eu sugiro que você leia em casa o capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Ali Deus tem uma palavra sobre isso. Irmão, nós fazemos o culto fúnebre, abençoamos as pessoas que estão sofrendo, oramos, choramos junto com aqueles que choram, mas saindo dali, a pessoa vai lá para o cemitério, ela desce lá, aí, meu amigo, é entre ela e Deus. A minha missão, irmão, termina quando a pessoa dorme. Aí eu não tenho mais o que fazer por ela. Davi disse assim quando perdeu o seu filho. Davi fez jejum quando Deus disse que o seu pecado seria perdoado, mas o filho morreria. O filho com Batseba, filho do pecado, do adultério, do assassinato. O Senhor disse: o filho vai morrer, mas você eu vou te perdoar. Aí Davi começou a orar e jejumar, desesperado para que Deus fosse misericordioso e salvasse a criança. Deus não salvou, a criança morreu. E quando a criança morreu, alguém chegou e falou assim: Davi, o teu filho acaba de falecer. Aí Davi foi num tanque, se lavou e falou: tragam comida. E Davi então começou a comer. As pessoas disseram: mas que tipo de homem é esse? Quando o filho estava vivo ele não comia, agora o filho morreu, ele vai comer? Que é isso, Davi? E Davi falou assim: enquanto ele estava vivo, ele podia vir até mim e eu podia ir até ele. Agora ele está morto.
não pode vir até mim e eu não posso ir até ele. Acabou. Deus cumpriu a sua sentença, o seu juízo, eu não tenho mais o que fazer por ele. Então agora eu vou alimentar o meu corpo, porque a vida aqui continua. Enquanto nós estamos vivos, irmãos, nós podemos fazer, nós podemos nos esforçar para entrar no reino, mas depois que você morrer, ou é lá ou é aqui. Não tem pastor que vai te livrar. Não, irmãos, eu tinha uma senhora, ela tinha perto de 100 anos, e ela frequentou a igreja há muito tempo, participava da ceia e tudo, mas quando chegou na hora de morrer, ela fraquinha, então a gente levava a ceia, orava por ela e abençoava ela, até que chegou pertinho da morte. E a velhinha, ela tinha medo de morrer, e ela ficava desesperada. Quando a morte chegava, ela gritava: chame o pastor, chame o pastor. E aparecia uma criança correndo lá na igreja: pastor, a avó está morrendo, pastor, vai lá em casa. E saía eu, Chegava lá, quando entrava a velhinha, estendia a mão, segurava na minha mão e ficava segurando, eu não queria largar da minha mão. E eu orava por ela e ela vivia. E aí dali a pouquinho eu dizia assim: agora eu vou para casa, Deus abençoe a senhora, fica com Deus. Eu chegava em casa, já entrava uma criança: pastor do céu, a avó está morrendo. Que é o senhor? Ela tinha medo de morrer. E aí, irmãos, eu entendi. Cheguei até ela, falei: vozinha, a senhora é de Jesus, não é? Sim, pastor, eu sou. Quantas vezes eu vim aqui trazer a ceia, abençoar a senhora? É o seguinte, vozinha, quando chegar a hora da senhora fechar os seus olhos e a senhora se entregue, se renda, a senhora não vai viver. O seu tempo chegou. O Senhor vai levar a senhora para a glória. Não tenha medo de morrer. Feche os seus olhos e vá com o Senhor. Eu já estava por aqui, eu não posso dar vida para ninguém, gente. Eu posso abençoar, eu posso orar, mas não posso. É só Ele que dá a vida. E quando chega o fim, é Ele que tira. Ele dá e Ele tira. A gente não acrescenta um côvado na altura. A gente não faz com que o cabelo fique na cabeça. É Deus que faz. E eu disse: meu Deus. Aí eu falei para a esposa, falei: mãe, aí falei para ela, aí eu orei. Tem o Salmo 121, né? Aí eu orei o Salmo, no final diz assim: o Senhor guardará a tua alma, na entrada, na saída, desde agora e para. Eu falei: vozinha, o Senhor vai guardar a tua alma, não tenha medo. Aí eu fui para casa, de repente eu só sentei, pastor do céu. Aí eu falei assim: meu Deus. Aí ele falou assim: a vozinha morreu. Eu falei: louvado seja o nome do Senhor. Foi, está na glória. Então, irmão, não adianta ter medo, não adianta se espremer, não adianta. Irmão, quando a gente serve a Deus e é fiel, a gente não tem peso na consciência, não tem dor, a gente não precisa ter medo. A gente não precisa. Pode se render, pode se entregar. Irmão, você acha que Jesus ia morrer na cruz? Jesus ia cuidar tanto da igreja, do povo, irmão, de varde. Ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Ele disse: creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou vos preparar lugar. Olha que lindo. E quando eu for, voltarei para vocês e vos levarei para mim mesmo, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Então, irmão, para que eu vou ter medo da morte? Para que eu vou ter medo? Se eu tenho um Deus vivo. Mas eu sei que na igreja muitas vezes tem gente que morre de medo de morrer, irmão. Tem gente que até para erguer a mão ele segura. Tem medo de erguer a mão e Deus pegar e puxar. Mas não tenha medo, se renda. O Senhor pagou o preço na cruz do Calvário pela tua salvação. Amém? Ele abriu, Ele implantou o reino. Aqueles que estavam vivendo nas trevas, na sombra da morte, resplandeceu a luz. Ele é a luz da vida, Ele é a luz do mundo.